Mas peraí, atenção, precisamos conversar, tá começando. A discussão vai bombar hoje. A prisão domiciliar de Bolsonaro, a suspensão do julgamento de Márcio Smelling. Sim, vamos falar de assédio no trabalho, quem nunca, né? E dos 61 socos que o covarde fisiculturista deu em sua namorada no elevador. O filme da Ana Mulaerte, A Melhor Mãe do Mundo e muito mais. Não saia daí. Olá! Está no ar mais um Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres, mas para todo mundo. Eu sou a Juliana Baroni e estou com elas. Aqui, ó, ninguém larga a mão de ninguém nesse programa que faz a diferença. Ela, a cantora Açucena, que está temática hoje, uma peruana. De lã peruana. Ela tem um show que é todo de Mulheres da América Latina. Da América Latina, justamente. Muito chique. Canta Mercedes Sosa. Chabuca Granda. Chavela Vargas. Olha que maravilha. Um dia ela vai cantar isso aqui pra gente. Que lindo. A nossa teacher, que foi reconhecida na Flip por esse pseudônimo. Nossa teacher! Márcia Tiburi! A Laís, famosa Laís. A nossa famosa Laís, nossa teacher, ela tem vários pseudônimos. E a nossa Sara Zara, a filósofa das redes. Gente, o que você toma pro cabelo crescer Chá tão de rápido? bambu. Chá de bambu, com certeza. De que cresce de altura também. Chá de safadeza isso aqui. É fogo no rabo, aí o cabelo cresce rápido. Fogo no rabo cresce cabelo, por isso que o meu não para de crescer. Olha! Revelações! Todas bem cabeludas. A Paquita com fogo no rabo. Você vai poder assistir também o Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível em vídeo. Porque, afinal, a gente fica horas no camarim pra ficar bem bonitinha, bem divertidinha. Pra gente mesmo, tá? Que a gente se diverte assim. Bom, antes de mais nada, precisamos falar aqui que foi decretada a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A PF apreendeu o celular do ex-presidente, que também está proibido de sair de casa e de receber visitas. Ainda é uma medida cautelar penal, porque o Bolsonaro descumpriu algumas cláusulas. Grande dia, não ontem. Mas olha só, o que aconteceu? Os próprios filhos e o Nicolas, no domingo teve uma manifestação, né? E eles colocaram o Bolsonaro para falar na manifestação, mas como? Eles ligaram, fizeram uma chamada de vídeo ou de áudio, não sei exatamente, e colocaram a voz do presidente no microfone para falar com a multidão de né? Porque a estimativa é que tinham 30 mil pessoas na Avenida Paulista e no Copacabana eu não sei os números, mas também não estava tão cheio quanto a gente viu divulgado, também, né? Uhum. Mas apesar disso, eu fiquei surpresa com a quantidade de pessoas. Eu achei que ia ter menos. Porque os idiotas são... Os idiotas são muitos. Não são poucos. Então, os idiotas sempre vai ter um grupo grande. Mas olha, é uma afronta, né? Agora, o Bolsonaro já deveria ter sido preso, né? Devia estar... Ele foi até... bem tratado, ele está sendo muito respeitado e até há uma condescendência do ministro Alexandre de Moraes em relação a ele, e ele ao mesmo tempo numa estratégia, mas também num desespero, ele e os filhos e até o tal Nicolas, que é aquele deputadinho lá de Minas, foi muito bem votado, mas é um fascistinha desses assim, tremendos, perigosos, da né? Pior espécie. Até porque as pessoas não sabem quem ele é, né? Tem mais isso, tem gente que acha que é um menino bacana, que nem sabe quem é. Esse que é o problema também da população brasileira que conhece pouco de política. Mas enfim, Bolsonaro já devia ter sido preso, já devia estar na papuda, mas está indo aos poucos. Papuda! Mas engraçado que há uma semana atrás a gente estava falando da ação de Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro por ele ter utilizado as redes de terceiros e ter dado entrevista. E o Alexandre de Moraes foi duramente criticado tanto por juristas que são a favor da prisão de Bolsonaro, e agora o Bolsonaro ele vai para a prisão domiciliar pelo motivo... Ou seja, reincidente. Não, e de uma reincidência, e quase, não só uma reincidência, mas de
quase de um alerta que o ministro Alexandre de Moraes já tinha feito há uma semana atrás, quase de uma... Não é alerta que se chama, lembra, é uma advertência. Lembra aí na escola que 3 advertências é a expulsão? Então, parece que eles estão cavando isso, né? Porque eles se comportam como a turma do fundão de uma classe. É, né? porque eles vão ao limite, né? Eles ficam indo ao limite. A adolescência faz isso com as pessoas. Ela vai te testando o limite, acha um limite, procura um novo limite. Mas então, Sara, mas quando uma pessoa... Eu acho esse um debate interessante também, porque muita gente brinca dizendo, é a 5ª série e tal. Mas, gente, quando você é adulto e se comporta como se você fosse uma pessoa que é, entre aspas, menor de idade e, portanto, protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A coisa é diferente. Ou seja, como pode um homem adulto que foi político a vida inteira e seus filhos políticos também se comportarem como se a lei não valesse para eles? Então tem um princípio dos direitos humanos, inclusive, gente, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a lei é igual para todos e ela tem que ser cumprida. E quando uma pessoa se torna ré, ela tem determinações, deveres que ela deve cumprir perante a lei, e o Bolsonaro não cumpriu esses deveres, e por isso que eu falo que o Alexandre de Moraes foi até condescendente, tá indo com calma, tá indo devagar, tá respeitando todas as leis. Tem gente que tá dizendo que tá passando no crédito Parcelado. em vez de ser parcelado. Tá, o Lula também foi proibido de dar entrevista quando ele estava preso, e tudo certo, faz parte do jogo de quem está sendo réu, de quem está sendo preso. E o Bolsonaro não está obedecendo, por quê? Porque ele e a turma dele, eles acreditam mesmo que a lei não vale para eles. E aí eles usam essa estratégia de se fazer de tontos, de bobos, e forçar a barra da lei. Por isso que esse Alexandre de Moraes lançou a questão de que a lei não é tola, né? Ela pode ser cega, mas ela não é tola. A justiça é cega, mas não é tola. A justiça. Foi a grande frase, né, de ontem do Alexandre de Moraes. E aí que esses caras vão ter que aprender a obedecer à lei, porque numa democracia consistente, a lei é igual para todo mundo, e aí não importa se você é rico, se você não é rico. Infelizmente, a justiça no Brasil faz essa diferença, mas na hora que o Alexandre de Moraes diz não é de se fazer, não é possível fazer essa diferença, ele coloca realmente um outro patamar na justiça brasileira. E olha que eu sou crítica do Alexandre de Moraes, mas eu acho que dessa vez ele teve toda a razão. Mas nesse caso ele tá cumprindo o rito correto. Eu acho que a parcimônia também de passar essa... De agir no crédito, de passar essa demanda bolsonarista aí parcelada no crédito, é por todo o alvoroço que uma prisão dele provocaria. E existe uma pressão muito grande contra o STF também. Teve gente que alegou que o Bolsonaro e os filhos, e essa extrema-direita fascista, que eles estão de estratégia. Estão tentando criar situações, fatos, para ganhar capitalização política nesse processo todo. E eles estão apostando na convulsão social a partir da prisão, né? A gente não sabe se isso realmente vai acontecer, mas eles apostam que sim. Mas eles têm apostado errado desde sempre, né? Desde o 8 de janeiro, eles só estão apostando errado e estão indo pro tudo ou nada, como meninos mimados, mal educados, que não aceitaram até agora a derrota, né? O certo a gente vai continuar nisso ou vai mudar de assunto? Não, a gente vai mudar de assunto, mas conclui. Eu acho que certo é que não me impressiona uma passeata numerosa nesse sentido, mesmo com o descrédito que a família pode ter nos votantes brasileiros de direita ou de extrema direita, pela articulação que existe principalmente nas igrejas. E vinda desses meios do neopentecostalismo, como a gente bem falou do filme da Petra, que eu acho que foi um filme muito feliz na abordagem Apocalipse nos Trópicos, porque mostra essa aparelhagem que ela é semanal. Uhum. E conversando com a Sara me contou que tá quase que uma sabatina semanal também sobre bolsonarismo nos cultos. Como é que pelo menos na época da eleição, né? Porque na igreja evangélica o culto ele é dividido em partes, e tem a parte do louvor e tal, e tem a parte da preleção, que é onde as pessoas estudam a Bíblia. E aí eu lembro que na época se era 1 hora reservada para esse estudo bíblico, então era 10 minutos sobre Jesus e os outros 50, e passava mais 1 hora era sobre bolsonarismo. Não era sobre política.
era realmente sobre o Bolsonaro como o filho de Deus, como o enviado de Jesus. Meu Deus. Era bem nesse sentido. Doutrinação. É uma doutrinação ideológica. Olha, por literalmente. falar em Petra, eu estive na Flip também com a Márcia. A Márcia aqui fez várias palestras, participou de várias mesas de debate. Nossa, teacher. Eu fiquei super feliz de vê-la ali naquela posição. E o Eduardo Moreira ganhou um prêmio de recordista de venda de livro junto com a Ana Maria Gonçalves. Então a gente teve uma festa na Casa Record. E lá eu vi várias mulheres que eu admiro, entre elas a Petra, que assistem ao Precisamos Conversar. A Aline Midley, estava lá também, que falou que adora o nosso programa. Maria Ribeiro também estava lançando o livro. Fernanda Nobre, Marta Noel. Mas, assim, eu poderia citar aqui várias, mas o que eu queria falar é o seguinte: foi impressionante pensar que há um tempo atrás as mulheres escreviam muito menos, tinham muitas escritoras, até estreantes, né? Como é o caso da Fernanda Nobre. A Maria Ribeiro já escreveu outros livros também. Mas, assim, como a gente está sendo mais lida, né? Ana Maria Gonçalves como uma recordista, um livro de 950 páginas, e ali sendo ovacionada, né, por todo mundo que estava passando por ali. Então eu fiquei muito feliz, eu queria dar esse testemunho, dizendo que as mulheres estavam em massa ali, muita diversidade, e eu gostei muito. O ano que vem eu quero ir para a Flip de novo, porque iremos. um passeio... vamos pegar um Airbnb lá. Vamos fazer esse passeio, porque vale muito a pena, gente. É um ambiente muito gostoso. Conversar na Flip? Que delícia! Ia ser chique, hein? Atenção, organizadores. Que tal? Então, assim, concluindo, as mulheres escreviam muito menos do que os homens, eram muito menos lidas e, de uma maneira geral, muito menos ouvidas. Bom, menos ouvidas nós ainda somos, né? Mas por quê? Vamos começar falando de assédio no trabalho. Que assunto tão tabu é esse? Bom, primeiro a vergonha e depois o medo. Vejam o caso Márcio Smelling. Vocês se lembram dessa história, né? Márcio Smelling é um ator e ex-diretor da Globo que foi acusado por 11 mulheres de assédio sexual em 2020. 8 dessas mulheres têm seus casos prescritos pelo Ministério Público. Ele negou todas as acusações. Na última segunda-feira, dia 4, vulgo ontem, de agosto, o Tribunal de Justiça do Rio determinou a suspensão das audiências por causa de um pedido de habeas corpus da defesa do Smelling. Os advogados pediram trancamento da ação penal contra ele. Seria nesse momento do processo penal que a acusação e a defesa são ouvidas na frente de um juiz, quando as vítimas têm a chance de contar suas histórias à justiça. Mas isso não vai mais acontecer, pelo menos não por agora. Smelling tem conseguido interromper o andamento do caso, né? Não sei se vocês souberam, mas ele lançou um canal de YouTube com vídeos que atacavam as mulheres que o denunciaram, o que levou o Ministério Público de São Paulo a denunciá-lo por violência psicológica e perseguição. O caso pode ser encerrado sem sequer chegar a julgamento, gente. Seria uma derrota imensa para a luta feminista. E aí, meninas, quem nunca foi assediada no trabalho aqui nessa mesa? É uma coisa tão comum, né? É muito comum, mas mudou também em relação ao passado. Eu acho que o Me Too, né, gente, em 2016, que é um movimento que vem lá dos Estados Unidos, e vocês devem lembrar da disputa que teve entre as feministas e as mulheres estadunidenses e as mulheres francesas, entre aspas, capitaneadas pela Catherine Deneuve, né? Porque as francesas reivindicavam uma coisa de liberdade sexual meio tortuoso, assim, né? Um liberalismo sexual, assim, que, na verdade, não contava o todo da situação, né? Que é o que as norte-americanas, as estadunidenses estavam levantando, que elas não queriam mais ser atacadas sexualmente, manipuladas e abusadas, enfim, assediadas. E aí eu acho que mudou para nós também aqui, no Brasil e no mundo todo, né? Essa questão veio à tona. Então, hoje, a gente tem um outro comportamento, porque quem foi assediada antes de 2016 ficava com mais vergonha, ficava mais em silêncio, dificilmente vinha à tona para falar o que estava acontecendo, e depois disso a gente criou mais coragem de contar.
E então acho que mudou o nosso comportamento em relação a esses homens que eram abusivos e assediadores, porque antes a gente não tinha o amparo e o reconhecimento das outras mulheres, inclusive dos homens, inclusive da lei, né, gente? Porque era uma coisa que a culpa é sua. As mulheres eram culpabilizadas de serem assediadas. Era como aquela história de você que estava com uma roupa, né? É a cultura do assédio, né, gente? É isso. Eu acho que o pano de fundo da cultura do assédio, quando a gente parte do ponto de vista histórico, o mercado de trabalho formal, ele se faz majoritariamente masculino. Então, a partir do momento que as mulheres começam a assumir o mercado de trabalho formal, estou falando da gênese até agora, estruturalmente, parece que os homens não querem entender que essa é uma vitória, é uma conquista das mulheres, mas é como se eles achassem que as mulheres estivessem invadindo, ocupando aquele espaço. Eu tô falando de ponto de vista estrutural mesmo, até inconsciente, masculino. Por quê? É como se fosse responsabilidade das mulheres o lugar da mulher a casa. Mas se ela vem pra cá, a mulher é uma coisa. A mulher ela pode ser assediada. Se a mulher vem até o meu espaço, imagina num contexto jornalístico que só tinham homens e começam a aparecer as primeiras mulheres. Qual o tratamento que essas primeiras mulheres tinham? Eu acho que ainda essa responsabilidade recai, claro, sobre quanto as mulheres ganham, como as mulheres são tratadas, como essa estrutura masculina que um protege o outro para abusar o quanto quiser das mulheres, porque as mulheres são vistas como coisas, elas estão invadindo o nosso espaço. Pelo menos eu vejo uma ação estrutural mesmo, masculina, até hoje, no mercado formal de trabalho. Os homens não aceitam a hegemonia das mulheres. E não aceitam não como resposta, né? Eu acho que tem uma... Desculpa, eu vou... Não, pode falar, depois eu falo. Não, é porque esse assunto é tão tabu e quase ninguém fala sobre isso, né? O que você acha que está mudando? A Márcia já deu o seu depoimento depois do Me Too, mas você acha que efetivamente isso está mudando mesmo? Então, com a pouca idade que eu tenho, né, dentro disso, de verdade, eu acredito que assim, eles dão com a mão e tomam com a outra, porque a gente tem os direitos conquistados pela lei, mas não adianta que no final aconteça uma situação dessa. Quase todas as mulheres que eu vi, que entraram com o processo, que foram atrás dos seus direitos como mulher, foram ignoradas, eu acho, né? Que agora a gente tem um lugar para falar, para reclamar, mas a gente é ignorada. Eu acho que deveria existir uma comissão de direitos de mulheres, sabe? Dentro mesmo do, sei lá, do judiciário, não sei como é que reformula essas leis, mas ainda assim, mesmo sendo aplicadas, são homens fazendo isso, entendeu? E o apoio deles é nítido. Se por acaso um juiz ou, sei lá, alguém que está na alta patente podendo liderar a situação, se ele proteger o assediador, quem que vai contra? Quem que vai levantar e falar? Não tem ninguém que fala, não, isso aqui tá errado. Um dos argumentos de pessoas que são assediadores muitas vezes assim, mas passou pelo Ministério Público e aí uma juíza julgou o caso e achou inconsistente as denúncias. Então, porque eles se valem mas se uma mulher julgou e não viu consistência, então eu tenho razão. Só que nem toda mulher existe mulher. Tem mulher que ainda existe sobre a visão de outros homens, perfeito, sabe? Então eu acho que deveria ter uma prova específica para ver qual é a conduta da mulher em relação à violência contra a mulher, juntar um grupo, uma comissão, sabe, de alta patente mesmo, para começar a organizar isso. Tem ambientes, gente, que são mais liberais do que outros, né? A gente sabe, no campo artístico, por exemplo, existe menos formalidade entre as pessoas. E isso muitas vezes pode ser confundido. Então eu queria saber, assim, qual o limite entre o assédio e a paquera e a boa convivência no ambiente de trabalho? Porque, por exemplo, uma linha... É fluido esse negócio. A gente está aqui... A liberdade, depois né? de uma peça de teatro, por exemplo, vamos todos jantar, a equipe vai jantar juntas, e aí tem lá outros atores, o diretor da peça, por exemplo. Tô imaginando aqui uma situação fictícia, tá? Aí a gente está tomando um vinho juntos depois da peça, não quer dizer que é um ambiente de paquera. Somos amigos de trabalho e estamos ali comentando sobre o espetáculo, ou no seu caso, depois do show e tal. Quando essa brecha parece ser dada para um assédio, a pessoa vem, começa a te assediar e você diz não,
e a pessoa que é o seu superior, o seu chefe, não aceita esse não, tem um problema, porque além de ficar um ambiente ruim, e as mulheres têm que ser... Aí a gente é chamada de grossa, de estúpida. Nossa, ela é séria demais, não mexe com ela. Teve um diretor que falou assim, você com tanta moralidade, tanta seriedade, eu não sei se você vai ser uma grande atriz, porque falta um pouco de jogo de cintura. O que ele queria dizer com jogo de cintura? O que ele queria dizer? Que se eu sou uma pessoa com moral, com ética, e que se eu não tenho desejo nele real... se eu digo não, quer dizer que eu não estou preparada para exercer a minha profissão? Que maluquice é essa? E a pecha de que uma mulher atuando é uma prostituta, né? E como se a prostituição não fosse um trabalho e como se a atuação, ser atriz também não fosse um trabalho. E os homens... É isso que eu considero, de novo, eles não estão acostumados com a autonomia das mulheres. As mulheres têm autonomia sobre o seu corpo, sobre as suas vontades e sobre as suas negativas. Eu não te quero. Isso dói? Então, dói neles, não é não. Mas aí, e o dia seguinte? Não, depois mas que você dá um corte desse, no dia seguinte, quem paga o preço é a mulher que disse não. Porque se ele está numa situação de poder, que ele é seu chefe, você acaba passando quase que sempre por uma perseguição dentro do próprio trabalho. Então, porque também o sujeito acha, e isso faz parte da matriz de subjetivação masculina, ele acha que esse gesto de chegar nas mulheres dessa maneira, com essa violência, com essa insistência, com o assédio, configurando um assédio, ou até aquilo que é um pouco além, né, que é a importunação sexual, ele acha que isso é uma prerrogativa dele, que ele pode fazer isso, porque quando a gente fala de cultura, estamos falando disso, dessa autorização dos homens a essas práticas que não são consentidas pelas mulheres, porque também vem o jogo do consentimento, e eles, nos argumentos, jogam com essa ideia de consentimento. E, por outro lado, com isso que você está levantando, que é culpabilizar a mulher como se ela tivesse um comportamento errado diante do assédio, da importunação que ele está realizando. Posso contar um caso? Pode, por favor. Não vou dizer nomes, mas tem até provas. Mas eu já passei por várias situações, vocês também. Tem aquela coisa do cara que pega no braço, várias situações. Pega no braço, manda mensagem, fala, em festa, em jantar, em conversa. E aí, ao longo da vida, você vai passando isso com os homens das mais diversas idades e das mais diversas situações. Eu acho que às vezes ultrapassa. Então, por exemplo, uma vez, eu me lembro assim de um caso que o sujeito, quando fechou o elevador e a gente estava num jantar, trabalho, desce a produtora, o sujeito segue no elevador, cada um vai pro seu quarto de hotel, só que esse não. Esse se jogou em cima de mim e tentou me agarrar. E aí, naquela época, isso é antes de 2016, por exemplo, né? E aí, eu não tinha nenhum interesse nele, e tanto menos teria diante de um horror desses. E aí, o sujeito foi até o fim, não chegou a bater na minha porta, como já te aconteceu, mas mandou uma mensagem: se você mudar de ideia, meu quarto é tal. E era um sujeito casado, com uma mulher famosa, ele é famoso. E uma coisa que ficou assim, naquela época eu fiquei pensando... que agressão, que coisa horrível. Era uma pessoa que eu pensava que era meu amigo. Mas a outra coisa que ficou que autoestima do homem branco, hein? Aquela autoestima. O cara acha que todo mundo acha ele interessante. E eu nunca achei ele interessante. E isso eu acho também que machuca esses homens, porque eles não vivem, eles são muito pendurados no próprio ego. Eles vivem agarrados naquele ego. Assim, você tá me dizendo não? Como assim? Para mim, eu sou tão irresistível. Tipo isso, o cara se acha, né? E aí esses caras seguem por aí. Por que a gente não denuncia? Porque, assim, é uma encrenca. E é uma linha tênue mesmo, porque esse tipo de assédio começa com uma piadinha, uma brincadeira. Nossa, como abertura, você tá linda, né? Hoje. Aí você, de cara, você não é grossa no primeiro momento. Você nem percebe. Você que nem precisa ser grossa. Você vai ser tipo, ai, obrigada. Ai, obrigada. Mas sabe o que eu acho também? Aí começa a falar, para. Ai, para. Ai, para. O que eu acho que assédio no trabalho é muito sobre homens que não aceitam mulheres dignas. Sabe? Eu acho que os homens, eles olham uma mulher
e vê ela tão bela e perfeita e fica pensando, por que essa mulher não tá vendendo isso? Ou por que eu não posso comprar isso? Por que eu não posso pagar isso? Então eu acho que eles uma não mulher aceitam autônoma, mulheres né? não dignas mesmo, que colocam o seu valor acima de tudo. Uma mulher dentro do que ela acredita que é o valor dela, e ela não vai pegar aquilo ali que ele acha absurdamente admirável e colocar pra mesa, pra jogo, entendeu? Eu acho que é isso que eles ficam assim, insuportáveis, não aguentar ver uma mulher tão autossuficiente, tão certa de si, e não tocar nesse ponto. Porque eu acho que o negócio eu tenho que tomar tudo de você, até a dignidade. Não, né? e agora eu vou mudar de assunto, mas vocês vão entender que hoje o programa, a gente vai mudar de assunto, mas a gente não vai mudar o tema, né? Porque na semana passada o Brasil viu uma imagem difícil de esquecer. Igor Eduardo Cabral, um fisiculturista e ex-jogador de basquete de 29 anos, deu 61 socos em sua namorada dentro de um elevador em Natal, Rio Grande do Norte. A cena brutal, a tentativa de feminicídio, foi toda filmada pelas câmeras de segurança do elevador. A briga começou na área de lazer do prédio por causa de ciúmes. Igor tinha tacado o celular da namorada na piscina e quis ir até o apartamento da vítima para pegar as coisas dele. Ao chegar no andar, a namorada não quis sair do elevador, porque não havia câmeras de segurança no corredor do prédio. E foi aí que começou o inferno. 61 socos foram dados na cara de Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 anos. O que leva uma pessoa a fazer isso? Você compartilhou com a gente um horror que passou pela tua família, também uma mutilação no rosto, soco no rosto. Por quê? A mulher é tratada como coisa, né? E vista como uma propriedade por esse discurso patriarcal e machista. Ou seja, se a mulher não pode ter vontade sobre o seu corpo, se a mulher não pode me dizer o não também, eu posso fazer qualquer coisa com ela. Eu posso matá-la, eu posso dilacerar seu rosto, E isso tá dentro da cultura patriarcal machista que os meninos aprendem desde criança. E eu acho que são pequenas palavras, pequenas expressões, pequenos verbetes que os meninos são ensinados a como, peguei essa menina, vou comer ela. Tratando sempre a mulher como mais coisa do que como um sujeito, como um ser pensante, Sabe, Açucena, eu acho que o paralelo aí é entre o celular que ele joga na piscina, que tá na mão dele, ele joga na piscina. E essa mulher que ele soca dentro do elevador, que não foi morta porque teve um contexto em que ela foi vista e a polícia foi acionada. Não, ainda bem que esse porteiro tomou uma atitude, porque assim, não dá mais pra gente acreditar e passar adiante o ditado: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Mas tem mais um detalhe. Por que isso está acontecendo com essa profusão nesse momento? A gente vê 61 socos nessa moça dentro do elevador, 127 facadas com que um sujeito lá em Alegrete, no Rio Grande do Sul, matou uma mulher também, logo na sequência desse caso aí dos 61. Essa semana, enfim. Você imagina, 127 vezes. Então, e por que essa violência toda? Porque a violência é um fator de socialização e de construção de comunidade masculinista. Então, os homens estão mandando mensagem uns para os outros, eles estão se associando entre eles através da violência. A violência é uma mediação cultural para os homens. Um homem informa para o outro, eu sou muito macho. E aí eles se reconhecem entre eles. E um sujeito muito, digamos assim, precarizado intelectualmente, que estudou muito pouco, que não teve educação, que foi fomentado na família, no bairro, na cidade, nas redes sociais, fomentou-se nele essa subjetividade violenta, porque assim ele é aceito no grupo, esse sujeito sai fazendo esse tipo de coisa. Tá muito comum, não é de hoje, claro, não foi hoje que começou essa onda de feminicídio, mas está crescendo sim, não é só porque as mulheres estão denunciando mais e a gente tem mais acesso às estatísticas diante de todo um levante, né? Aliás, a gente fundou, né, nós feministas fundamos um levante feminista contra o feminicídio em 2020 para 2021.
E a gente está nessa campanha de apresentação e questionamento e luta para superar essa situação. A gente quer que o feminicídio, que a misoginia seja criminalizada justamente porque começa com a misoginia, começa lá nessa cultura que odeia mulheres, cultua os homens e mata mulheres. E ela deu uma entrevista dizendo que eles estavam juntos há 2 anos e que ele já tinha destruído 2 celulares dela. Um tinha jogado na parede e outro ele pisou em cima, porque tinha ciúme. Ela trocando mensagem com alguém. É inacreditável. E além de tudo, o que mais me chocou, quer dizer, o que me chocou tanto quanto a violência física dos 61 socos, foi a violência virtual. Nas matérias de jornal que apareceram sobre esse caso, dos homens perguntando o seguinte, nos comentários: mas o que ela fez? Mas tem que ouvir o outro lado também. Como assim? Não, como assim? Eu comecei a printar esses negócios para poder... Não tô acreditando. Aí eu ia lá e os perfis existem mesmo. Com família e tudo. Com família e tudo, pois é. Gente, a cada hora... 26 mulheres são atacadas no Brasil e no ano passado, 1.492 mulheres foram mortas só por serem mulheres. E isso tem a ver também, pelo mesmo motivo como você começa esse programa falando da Flip. As mulheres estão sendo mais lidas, elas estão escrevendo mais. As mulheres estão tendo mais consciência de seu gênero, consciência de sua dignidade, consciência de seu lugar. E isso tem gerado uma reação, e aí, voltando para a Márcia de novo, uma reação com violência, com o argumento da violência, com a comunicação da violência. Cara, e interessante que eu tenho visto, não sei se, claro que deve ter a ver, mas esse culto ao corpo e à força, ao corpo masculino cada vez mais bombado, cada vez mais... E a gente está falando de homens que se cultuam, que se comunicam até visualmente por essa violência. Eles não só querem ficar bonitos, ou esbeltos, ou musculosos, ou fortes. Eles querem... quer dizer, eles querem ser fortes, para que a sua violência seja seja reconhecida, reconhecida visualmente, justamente. E ele tão machão, né? Tão Justamente. Violento, tão bombadão, tão forte, mas chega na delegacia, ele alega o quê? Eu tenho claustrofobia. Porque eu tenho autismo. Isso é um desserviço às pessoas que realmente são diagnosticadas com autismo, porque não existe associar o autista a portador atos de autismo, assim. a atos violentos. E uma coisa que eu reparei, não sei se eu reparei, tá? Não tem estatística nenhuma que comprova, né? Coisa na minha cabeça. Com o crescimento da rede social, as mulheres estão sendo mais vistas e elas querem aparecer mais. E elas precisam sentir pertencente. Aí tem esses negócios de postagem de amor, postagem de afeto, e tá com um namoradinho e outro. E aí as mulheres estão com uma carência muito alta. Às vezes não é nem no afeto, é de parecer que tá recebendo algo. Então todo mundo quer namorar, todo mundo quer ter alguém pra colocar uma fotinha que seja no Instagram. O problema tá aí, porque às vezes a gente deixa passar muita coisa, assim, ileso, sabe? Pra ter alguém. Eu tô falando pelo sentido de... Igual, quando a primeira vez que eu apanhei do moço lá daquele trem. Aquele moço lá, ele me deu vários sinais que eu deixei passar batido, coisas que eu não tinha costume em casa. Eu tenho um pai excelente, o meu pai que é a minha, eu ainda acredito que existem bons homens, porque o meu pai é a minha referência, né? Bom marido, bom cristão, bom pai, bom homem. Então, meu pai é a minha base. E aí, quando eu vi esse rapaz que eu me envolvi, que me agrediu, ele tinha sinais, assim, com frequência, de coisas que não estavam de acordo com a conduta de alguém que não seria violento, né? E outra coisa que eu reparei muito também sobre a família, que diz muito. Às vezes, a pessoa tem um pai e uma mãe que vivem em conflito frequente. Ou então os amigos, que ela, né, o ambiente, a forma que ela consegue comentar sobre alguma situação violenta. E a gente vai deixando passar muito, sabe? E aí, eu acho que as mulheres precisam, pelo amor de Deus, começar a analisar qual o tipo de homem que ela pode levar pra frente, sabe? Levar adiante. Porque não é sobre culpabilizar a gente. Aqui, chega no final, é a gente que leva o soco, entendeu? Não, mas até porque aqui, a gente... prevenção mesmo. A gente acolhe, a gente não julga, como aconteceu nas redes sociais. E
é difícil mesmo você se livrar de um relacionamento abusivo. Muito. E é preventivo, você tem que prestar atenção. Mas isso aqui não dá pra levar. Sabe? Mas eu prefiro ficar sozinha do que pegar isso aqui e levar, porque acaba desse jeito. Mas, mesmo. Sara, a gente tá passando por um outro patamar também, porque uma coisa é essa cultura que você tá levantando do homem como capital, marido como capital, namorado como capital, essa pessoa que você bota lá na cena espetacular, que é pra você dizer que tem eu tenho alguém, né? Então eu possuo uma relação, né? E você tá levantando essa história também das red flags. De repente, certas coisas estão acontecendo, não vai ficar bom se continuar sendo assim. Mas tem uma outra história, vocês viram a influencer, aquela do Afeganistão, e teve outras, aqui no Brasil também teve alguma história de uma mulher que foi morta porque o cara tava afim dela. No Afeganistão a menina tinha, sei lá, 15 anos, era uma influencer de redes sociais, e ela foi morta por um sujeito porque simplesmente ela não respondia pra ele nas redes. Então a gente tem também esse masculinismo, esse machismo que tá lá funcionando no subterrâneo. Até na prevenção da gente. E ela não tá nem imaginando que ela tá sendo perseguida. E aí, os incels que a gente já falou aqui, tem toda uma cultura subterrânea, oculta, de machismo hardcore, pesado, e que a gente não tá nem vendo. Também tem um dado que na pesquisa apareceu, que as mulheres negras são 63% das vítimas de feminicídio no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado agora em julho desse ano. Nós não vamos desistir de denunciar e denunciar sempre o feminicídio no Brasil. Não é, meninas? Vambora. A gente vai falar até o dia cultura. Que a gente não vai precisar Essa mais cultura falar sobre isso. E esse né? número sobre mulheres negras, geralmente, acho que é pela questão da escassez de afeto, né? E de companhia e de escolha também. Porque as mulheres negras estão na base da... É a última a ser escolhida, né? A gente dá mais como preterida. Então, geralmente, elas vão aceitando o que vem. E aí, o que vem permanece. Às vezes, o que vem é um homem violento. Ele vem e fica. Não tem aquela, eu vou deixar isso aqui passar porque não serviu pra mim. Se eu deixar isso passar, será que vai ter outro? E tem pessoas que querem ter alguém, né? Então, geralmente, mulheres negras estão na periferia, tem um trabalho que é menos tempo para paquerar, são as que menos têm condições de se colocar dentro de um padrão. Então, vai só baixando o sarrafo, vai baixando, aí no final sobra o que sobra, que geralmente são esses homens mais violentos, né? Que agem com mais violência. Até porque eles sabem desse ponto fraco das mulheres negras também, né? Então, agem em cima dessa fraqueza, assim, dessa necessidade. Num livro, inclusive, do Gessé Souza, tem um relato sobre uma mulher da periferia que era espancada pelo marido, e ela contava que a violência que ela sofria era tão grande da sociedade como um todo, do ambiente como um todo, que aquele homem batendo nela era até menos. Era como se fosse uma atenção. Pelo menos está me vendo, né? Eu não estou jogada, não estou sendo ignorada. Isso mesmo. É muito complicado e muito triste. Bom, caso seja condenado, Igor pode pegar a pena de 20 a 40 anos de reclusão. Vamos lá, gente. Ana Mui Laerte está com um novo filme na praça, que estreia dia 7 de agosto agora. O filme é A Melhor Mãe do Mundo. Ana conta a história de uma catadora de material reciclável que apanha do marido. Ah lá essa história de novo aí, gente. Hoje o programa eu falei que era um tema só. E um dia resolve pegar os 2 filhos e fugir de casa. Não há cenas de agressão no filme, porque a ideia era criar uma personagem que fosse maior do que o drama. Gal, a protagonista, foge com a mesma carroça com que ela ganha vida, recolhendo papelão, vidro, latinha, mas ela disfarça a fuga para os filhos, chamando de uma grande aventura que sempre quis fazer. Ela não fala que eles vão dormir na rua, por exemplo. Ela diz que eles vão acampar. Eu assisti o filme ontem e é um filme muito delicado. Só poderia ser uma mulher e não qualquer mulher, né? A Ana é uma das diretoras. Eu acho que é a diretora que eu mais gosto, junto com Laís Bodansky. E é de uma sensibilidade. É uma mãe que toma uma atitude desesperada, mas quer passar para o filho, para os filhos, né, para a filha e para o filho, que é uma aventura, que é um ambiente seguro, que ela está no controle da situação e faz da fuga, da rua, do ambiente hostil, uma alegria. Eles vão para um parque de diversões. É um filme muito, muito bonito. É realmente um filme muito bonito. Vocês assistiram? O que vocês acharam?
E sabe o que eu achei engraçado? A preocupação que eu fiquei com as crianças, eu assistindo, pensando, isso não tomou banho, vai dormir com o rabo sujo. Eu também. Eu fiquei pensando assim, não tomou banho até agora, não comeu. Coisa de mãe. E coisa de mãe. E depois também, na hora que eles foram lá pro... Não pode dar muito spoiler, né? Mas enfim, quando ela chega no destino, eu fiquei preocupada do homem chegar lá. Sabe quando você vai assistindo o filme? Eu senti o filme todinho, do começo até o final. É um filme muito bom, excelente. Muita identidade também. O elenco tá incrível, Não, né? a Shirley Cruz, que faz a Gal, ela é uma atriz absolutamente fantástica, porque ela é o carisma, e quando precisa, nos momentos de drama, ela emburaca no drama, e você acredita. Não é uma atriz interpretando, você acredita naquela personagem. E ela fez tão existe. bem esse negócio, porque eu custei reconhecer ela. Porque eu fiquei pensando, gente, eu conheço de algum lugar. O trejeito mudou tanto. Depois que eu lembrei que ela é a que faz o podcast com a Roberta Rodrigues, né? Falei, gente, é a mesma pessoa. Parecia outra pessoa, de tão bem que ela interpretou. E o Seu Jorge também fazendo... Garrei um A desse homem, mas ele faz muito bem esse papel. Ele faz muito bem. Se você ficou com raiva, é porque ele fez bem. Ele fez muito Se você ficou com raiva, é porque... E a trilha sonora é maravilhosa. Cara, eu não consegui assistir o filme, a gente recebeu o link, inclusive. Vou ao cinema, Ana Mui Laerte, te prometo, querida. Dia um beijo 7 pra de você. agosto. E vocês contando a história me lembrou um pouco de A Vida é Bela. Mas é muito... A coisa da referência, Exatamente, né? mais ou menos. De tornar... O uso do lúdico. Isso. Pra, tornar o trágico a coisa, né, da arte para fantasiosa. superar a vida. A vida é tão difícil que a gente precisa... E a ilusão da criança é tão bonita, né? Quando a gente é criança, que a gente acredita. Que qualquer coisa vira um palácio. Não, e a mãe sendo essa narradora da própria história e transformando a dor em uma aventura. E eles fazem coisas que eles não poderiam fazer no dia a dia. Comem bolacha na hora do almoço, sabe? Tem ela tenta, de todas as formas, não passar a dor e o desespero que ela está sentindo como mãe para os filhos. É muito bonito. E tem uma hora que o Chico César aparece, como se fosse uma figuração. Deve ser amigo da Ana Mui Laerte, né? Ela gravou o primeiro clipe dele, Mama África. Então é isso. Então tá explicado. E uma coisa que eu achei... Rapidinho. Muito da hora também foi a forma que esse filme trouxe de como as pessoas, de forma externa, vê a mulher em si, sabe? A situação dela, por exemplo, lá. Não sei se eu vou conseguir explicar direito. Aquele trem todo dia acontecendo, o desespero que a gente tava, e pra família dela normal, sabe? Como que as pessoas normalizam a violência, o desleixo, o descuido, né? A falta de cuidados básicos, porque ela ficou na rua praticamente, as crianças, e a prima achou assim, porque você não me falou? A prima achou normal, e não só isso. E aí, agora tem spoiler, tá, gente? Mas eu preciso falar pra... Vocês têm que assistir, gente, porque não dá pra vocês seguir essa por isso aqui, não. Porque aí o cunhado revela onde ela tá, o cara fica 3 dias procurando por ela, revela onde ela tá, e ele chega muito arrependido, né? Ele chega com flores, com presente para as crianças, pede ela em casamento, paga o churrasco, financia o churrasco da turma, e em seguida ele bebe no churrasco, e depois começa tudo de novo, né? Então, é um retrato do real. Muito real. Realmente. Eu assisti esse filme há um tempo atrás com a Ana e ela estava preocupada com o que as pessoas iam entender. Porque é uma questão complicada, né? Já era você levantou a história da Vida é Bela. Também isso. Mas eu acho que no caso aí dessa mulher mãe, né? É uma mulher mãe trabalhando o trauma, evitando que seus filhos caiam num trauma, usando essa transmutação quase ficcional, né? Então, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, mas vamos fingir que é outra coisa, e ela não diz para as crianças, nós vamos fingir, nós vamos viver uma aventura, que é a mesma questão da Vida é Bela. A gente está lá mergulhado numa situação traumática, mas vamos sair disso firmes, e aí vem o papel da figura protetora. Você pode ter passado pelas situações mais horríveis, mas se você tiver alguém que está ali te protegendo, fica menos traumático. Menos pesado. E é muito isso o que as mães, em geral, fazem, e os pais, quando são bons, também fazem. Porque você pode ser uma pessoa também que estava numa situação não hostil, e se você foi maltratado nessa situação, se você não tinha uma pessoa que te amparasse, você fica
você pode cair numa situação, digamos, de um sofrimento psíquico muito terrível. Então, essas figuras, sejam pais, sejam professores, eu acho que é muita tarefa dos adultos, sabe? Da gente ajudar as pessoas que são crianças, que são jovens, a elaborarem os momentos difíceis, quaisquer que sejam, de uma maneira a continuarem confiando na vida. Exatamente. E então, é a responsabilidade dos adultos para com essas outras gerações, seus filhos, seus estudantes, as crianças da família e tal, a gente ajudá-los, porque todo mundo vai passar por momentos difíceis. E esse filme é sobre isso, sobre fé na vida. Sobre fé na vida, exatamente. A Ana Muylaerts fez um roteiro tão absolutamente brilhante. Absurdo o roteiro. É absurdo. E tem uma hora que ela cai, né? Porque uma hora todo mundo não aguenta tanta pressão, tanta tristeza e tanta... Porque ela também gosta dele. Então tem a decepção amorosa, além da violência. Exato que você trouxe aí, 63% das mulheres negras. É exatamente isso. Ela também, retrata entendeu? exatamente Mais um isso. pedaço. E aí ela chega pro filho, só pra concluir que essa parte é muito bonita, ela chega pro filho e fala assim, era tudo mentira, não sei o quê. E eles, o que a gente queremos voltar pra aventura. Aí ele diz, mas seguinte, até anotei a frase, mamãe, o mais novinho fala, mamãe, a aventura vai viver pra sempre. E com um olho assim, sabe, de acreditar, com olhos de fé para a vida. Porque ela conseguiu passar isso durante o trajeto, né? Eu imagino que você deva ter passado por alguma situação desse tipo com a Brisa, não? Não, quando eu ia trabalhar, ela falava assim, você fica cuidando da casa que você é a guardiã daqui, você é o anjo. Eu tenho que ir lá buscar o dinheiro, depois eu volto. E ela acreditava que eu era anjo mesmo, coitada. Mas assim, uma coisa que eu lembrei... Mas mãe inventa tudo. Eu acho que toda mãe vai ter um lugarzinho, mesmo que ela tenha a maior condição. Eu acho que isso é coisa de mãe, né? Até quando a mãe é muito rica, que não precisa de nada, ainda precisa de fantasia um pouquinho, né? Mas tem um negócio que é também a gente não enganar as crianças. Tem uma história de uma amiga que ela se separou do marido, a criança era pequena, e ela nunca contou para a criança o que tinha realmente acontecido, e esse menino só ia piorando emocionalmente, até que um dia o psicólogo do menino disse, por que você não fala a verdade pra ele? Fale a verdade, sabe essa coisa, tipo, humaniza esse homem, esse pai lá, também não fica protegendo tanto assim, porque não é real, né? Tem limite. Então tem isso, a gente tem que ser razoável com as crianças, e eu acho que introduzindo a realidade, a verdade e, ao mesmo tempo, a beleza de existir, apesar dos horrores que a gente passa. Tem um jogo aí de ser razoável que eu acho bom. Sabe que esse jogo é muito... Bom, eu quero que você fale que você tá muito caladinho hoje aqui. Que você tá ouvindo. Eu não assisti o filme, mas a coisa da fantasia, ela é interessante, concordo muito com a Márcia também. Eu acho que tem esse limiar e essa fronteira entre a fantasia e a realidade... Porque é muito legal também você acreditar em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, nas histórias, nas fábulas. É muito legal esse lugar do encanto, porque parece que é uma vivência onde a arte ela é quase que materializada na cabeça da criança. Imagina que a gente vai para o teatro, eu sempre fico me questionando, porque o cinema traz tudo com muito realismo. Mesmo que você saiba que aquela história é uma ficção, existe o realismo que o cinema consegue traduzir. O teatro, não. O teatro você tá vendo que é tudo de mentira. Aqui há aquela caixa na sua frente, dramática, acústica, e você tá sentado vendo uma fábula, uma brincadeira praticamente, e você mesmo assim chora, você se encanta. E você vê tudo que está sendo proposto ali. Eu fiz uma peça do João Fonseca. Eu acho impressionante. Uns fudidos privilegiados. Tinha uma hora, era só cadeiras, né? Como a Bujanra fazia. Só cadeiras, não tinha cenário. Tinha só um telão e cadeiras. Telão não. É como se fosse um painel atrás. E aí tinha uma hora que a gente falava assim, agora aqui o rio. E a gente começava a se afogar, assim. Era uma peça muito bem dirigida, chamava Escravas do Amor. E essa mágica acontecia, era tão bonito, sabe? O lúdico, a poesia. Isso. E essa fronteira, eu acho que ela tem que existir. De fato, a fronteira na hora que a criança descobre que o Papai Noel não existe. A hora que a criança descobre que a vida é real e de viés. Mas é a ficção. Você está falando, vou traduzir por aprendizados da transcendência,
que são vocês estão falando disso. O aprendizado da ficção, de saber, realidade é isso, ficção é outra coisa. A arte lida com ficção e joga com a realidade, né? Joga no teatro, na música, na dança, nas artes visuais, não importa. A gente está sempre mexendo com o campo das representações que nos ajuda a viver melhor, a entender essa separação, ela nos ajuda a viver melhor a vida real e a gente entende que a ficção também nos ensina algo sobre a vida real. Não, e o que você falou, eu fiquei pensando aqui, o que você falou sobre a gente ter um jogo aberto com as crianças é muito importante. A Duda, eu tinha toda uma coisa com ela quando ela era pequena, aí teve um dia, eu não deixava ela usar pote de vidro que quebrava, não sei o quê, né? Aí um dia eu fui chorar no banheiro, eu tava mal, não queria chorar, ela tinha 3 anos, menos até, e eu fui chorar no banheiro. Aí ela abriu o banheiro e me flagrou chorando. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mamãe, você é de vidro? Porque na cabeça dela o vidro quebra. Olha que coisa mais linda. Eu falei, sou filha, a mamãe é de vidro e às vezes eu quebro. Olha que coisa linda a elaboração de uma metáfora, criança. Ela sacou a metáfora, que lindo. O que eu achei legal nesse filme também é que essa fantasia, se eu pensar bem, se estendeu à mãe, porque ela também não sabia como ia ser um outro dia ou o outro e o outro. Então ela foi camuflando para as crianças e até para ela estava valendo, porque ela poderia ser encontrada pelo moço, ela poderia, sei lá, ter as crianças raptadas, e durante o caminho ela foi encontrando umas coisas. Gente, o filme tá muito incrível. Um ato de coragem. E esse negócio das mulheres de dignidade que eu falei, você lembra do posto de gasolina, né? É isso, os homens não querem ver as mulheres tendo dignidade até durante a perda. Ele tem que ir lá e tirar. Não, exatamente. Não os homens, gente. Alguns homens que praticam assédio. Alguns homens, Isso. Não todos. Que no caso são muitos. Antes disso, eu acho mas que eu vou dar uma homem. invertida aqui no roteiro, a Paty vai ficar doida comigo, mas para dizer o seguinte, a gente está falando aqui de homens assediadores, de uma cultura machista, mas não vamos esquecer que tem Dia dos Pais, no domingo, e eu queria só dizer o seguinte, existem exemplos de bons pais, de pessoas, você falou do teu pai. Meu pai é o melhor exemplo da minha vida, eu acho. Até da Então. sua, se você quiser usar também, você, a Sucena. E a gente pai também é não foda. pode deixar de desejar um feliz Dia dos Pais. Eu tenho uma... Vocês já sabem que eu falo do meu pai toda hora, meu pai não está mais aqui entre a gente, mas o Dia dos Pais é uma data que mexe muito comigo, porque meu pai foi um homem muito importante na minha vida, e eu queria só deixar aqui um trecho de uma música, Sucena, que eu dedico, que eu sempre, depois da partida do meu pai, durante a vida, meu pai sempre foi uma pessoa muito musical, um homem muito bonito, essa veia artística que eu tenho, eu herdo dele, o sobrenome artístico eu herdei dele, que é Baroni, né? Então eu honro meu pai, toda vez que alguém fala Juliana Baroni, é ele que está aqui junto comigo. E aí tem uma música que eu sempre gosto quando eu penso nele, essa música me vem à cabeça, que é um trechinho de uma música do Roberto Carlos, que é assim: das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Que cara de pau cantando só da Sucena. Você gosta de cantar? Então aprende. Agora vamos falar outra coisa. Você vai ficar agora, vai acabar o programa já? É já! Rápido! Poxa! Então agora você vai ficar com a estreia do documentário Quanto Custam os Ricos no Brasil, ao vivo, com Eduardo Moreira, o pai da Duda. Um beijo, Dudu. Feliz Dia dos Pais. Débora Maganha e Carla Beni. Carla Beni. Que, gente, lembrando para vocês que esse é o último evento da campanha do ICL Eterno, então é a última chance de tirar ao vivo suas dúvidas e garantir sua vaga com todos os bônus. Esse documentário eu vi ontem também, ontem eu vi muita coisa, né? Vi muita coisa boa ontem. Esse documentário é uma produção original do ICL, que vai te mostrar a verdade sobre o sistema que sustenta o 1% mais rico e por que eles custam
caro aos cofres públicos. Eu estou falando isso tudo, você vai falar, mas é muito acadêmico. Não é não, gente. É um documentário fácil de entender, é divertido, com artes gráficas. Márcia Cunha é a diretora-geral. O Antônio Farinati é um dos diretores também, maravilhoso. É uma história bem contada, divertida, meia hora de documentário, então vale muito a pena assistir. As artes gráficas dão toda uma roupagem moderna. Fica aí, vocês têm que assistir. Eu assisti ontem e recomendo muito, 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 tá? Então a gente fica por aqui. Louca pra ver. Desejamos um ótimo Dia dos Pais para vocês. E Eduardo, vai que é tua, meu amor. Um beijo, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Ela tem marido. E ele é um excelente pai para Duda, para Francisco e para Catarina. Um beijo. Para celebrar o sucesso da nossa campanha Somos 99% e concluir essa série de encontros do ICL Eterno, a gente vai lançar no dia 5 de agosto o documentário Quanto Custam os Ricos no Brasil. E aí vocês vão entender de uma maneira super fácil e até divertida, porque está muito bem feito o documentário, essa história de que o rico paga menos imposto, o pobre paga mais imposto, de onde o dinheiro sai, para onde o dinheiro vai, quais são as injustiças nessa história e por que são injustiças, tudo isso, dia 5 de agosto às 8 horas da noite, tá bom? Um abração e até 5 de agosto.